Olá, bem-vindo ao Momento Arbitragem. No programa de hoje, vou dar mais um boletim informando sobre o andamento do projeto de lei 7.108 de 2014. Teve uma novidade importante e a gente vai comentar sobre essa novidade. Então fica aqui com a gente e confira. Começa agora o Momento Arbitragem. Muito obrigado por sua audiência. Sou Asdrubal Júnior. Teve mais um movimento no projeto de lei 7.108 de 2014, que é o projeto de lei que revisa a lei de arbitragem. Nós temos informado aqui, passo a passo, o andamento desse projeto de lei, porque é um projeto de lei muito importante para a área de arbitragem, que deve, ao ser votado e caso aprovado, deve dar uma amplitude maior à arbitragem, facilitar o desenvolvimento da arbitragem e a interlocução do árbitro e dos tribunais arbitrais com o Poder Judiciário. Então esse é um projeto de extrema importância que a gente vem acompanhando passo a passo e temos informado em diversos programas como está o andamento. Então o boletim de hoje, que está sendo gravado esse programa hoje, dia 7 de julho de 2014, então é referente ao status até esse momento. Então esse projeto de lei já foi aprovado pelo Senado, onde tinha o número PLS 406 de 2013, foi aprovado pelo Senado, foi encaminhado para a Câmara dos Deputados. Lá foi renumerado para ser projeto de lei 7.108 de 2014. Foi acolhido em regime de prioridade, designada a comissão especial que reúne a representação de várias outras comissões permanentes, exatamente para dar mais celeridade e atender a manifestação de todas as comissões permanentes necessárias sobre o tema em discussão. Teve audiência pública por essa comissão especial e depois da audiência pública o relator do projeto emitiu o seu parecer favorável pela aprovação do projeto de lei, rejeitando as emendas que foram apresentadas ao longo do processo legislativo perante a Câmara dos Deputados e propondo emendas de redação, ajustes finos apenas no texto, sem modificar o seu conteúdo, a essência do que traduz a ideia do projeto de lei. Bom, então esse foi o status. Parecer favorável, faltava só votar. Foi pedido adiamento por pedido de vistas de deputados. Esse pedido de vista agora foi encerrado, já acabou o tempo do pedido de vista e ele deve ser levado à votação. Mas, paralelamente a isso, surgiu uma novidade que preocupa. E qual é essa novidade? Foi solicitado que fosse anexado ao projeto de lei um outro projeto de lei de 2011, o projeto de lei 2.937 de 2011, de autoria do deputado Domingos Sávio, do PSDB. Esse projeto de lei que foi pedido a anexação e foi autorizado a ser anexado ao projeto de lei 7.108 de 2014, porque trata também sobre alteração na lei de arbitragem, então é absolutamente natural que fosse autorizado, que fosse apensado, porque trata sobre revisão da lei de arbitragem, pelo menos em um ponto específico, enquanto o projeto de lei 7.108 trata sobre a revisão da lei de arbitragem em vários outros pontos. Inclusive nesse ponto que também trata o 2.937. Porém, o conteúdo do que pretende o projeto de lei 2.937 de 2011, que foi agora anexado, preocupa. Eu não posso responder aqui em nome de toda a classe de arbitralistas, evidentemente não tenho legitimidade nem procuração de todos eles para falar sobre isso. Mas posso falar em meu próprio nome e na minha opinião sobre o assunto. O que diz o projeto de lei? Vamos aqui abordar rapidamente, resumidamente, o que diz esse projeto de lei 2.937. Ele pretende alterar os dispositivos da lei de arbitragem, no artigo 32, alguns dispositivos que tratam sobre as hipóteses de anulação do procedimento de arbitragem por parte do Poder Judiciário. E pretende também alterar o artigo 33 em alguns pontos sobre como isso pode se desenvolver a anulação desse procedimento. Então vamos lá. A proposição de alteração do artigo 32 é no inciso 9, alterar a redação para constar assim: estiver fundada em erro de fato, resultante de atos ou de documentos da causa, falsas premissas
ou for proferida sem realização de perícia técnica requerida por qualquer das partes para a comprovação de direito indispensável para o julgamento do feito. Então essa é uma hipótese que se pretende dar. Quando a gente vai lá na motivação do projeto, e eu vou pegar a justificação aqui, escrita pelo autor, ele diz assim: o projeto representa um avanço na lei e no procedimento arbitral, pois exige dos responsáveis pela sua aplicação atender com rigor legal aqueles que buscam solução extrajudicial. O Poder Judiciário se fortalece para corrigir erros e injustiças cometidas, visando maior transparência e imparcialidade nas decisões arbitrais. Bom, ele segue com outra fundamentação, mas aqui me parece que esse é o ponto que eu quero abordar. A pretensão de alteração do projeto de lei 2937/2011 me parece infeliz. Por que me parece infeliz? Porque ele pretende entregar ao Poder Judiciário uma reavaliação, efetivamente, do que a arbitragem vai fazer, indo contra os princípios que orientam o Instituto da Arbitragem, querendo que a Justiça possa reavaliar o mérito, a justiça da decisão proferida pelos árbitros. Me parece isso na contramão do que se quer para a arbitragem em todo o mundo. Não se quer fazer da arbitragem a possibilidade de ter uma instância revisora pelo Poder Judiciário. Quer sim afastar nulidades, defeitos formais graves que comprometam o cumprimento e a observância dos princípios que orientam o procedimento de arbitragem. Mas não mais do que isso. Tem que se entender e respeitar a autonomia da vontade das partes, no sentido de ter escolhido a arbitragem e escolhido os árbitros, aqueles que vão proferir a decisão, e essa escolha é feita com o critério que as partes devem ter para que escolham bem, porque é dessa escolha que sairá a decisão efetiva daquele caso de forma definitiva. A pretensão de se entregar uma possibilidade revisional propriamente, pelo sentido de injustiça, de mérito da decisão ao juiz público, me parece novamente eternizar o conflito, indo totalmente na contramão do que pretende a arbitragem e pelos princípios que valeram o crescimento da arbitragem no Brasil e no mundo. Então é um contrassenso, eu diria que é um retrocesso se for aprovado esse texto proposto e pelo projeto de lei 2937/2011, que foi apensado agora ao projeto de lei 7.108 de 2014. Então, nas disposições do artigo 33, que pretende mudança também, ele diz que a parte poderá pleitear o órgão do Poder Judiciário competente à decretação da nulidade da sentença nos casos previstos nesta lei, podendo o juiz determinar liminarmente a suspensão dos efeitos da sentença arbitral. Então, você veja que é uma situação que não se compreende dentro do espírito da arbitragem. Sentença que julgar procedente o pedido decretará a nulidade arbitral nos casos dos artigos 32, 1, 2, 6, 7, 8 e 9 desta lei. E o parágrafo 3º, que é modificado também, a decretação da nulidade da sentença arbitral também poderá ser arguída mediante ação de embargo do devedor, conforme artigo 741 e seguintes do CPC, se houver execução judicial independente da ação de nulidade que alude ao artigo 32 desta lei, permitindo, portanto, uma discussão de nulidade na chamada resposta do executado nos processos de execução e inclusive dando a entender aqui que isso poderia ser feito mesmo após o prazo decadencial da ação anulatória a que se permite desconstituir a coisa julgada do procedimento arbitral. É um equívoco, é um erro, né? Peço que os deputados que vão votar olhem com atenção para não permitir que um erro dessa natureza venha para o texto da lei, fazendo um retrocesso significativo do que a lei de arbitragem representa hoje para o Brasil. Um avanço, é uma lei importante, uma lei que é aplaudida pelo mundo inteiro como sendo uma lei moderna, e uma mudança como essa, embora possa parecer sutil, é uma mudança que compromete a arbitragem, é uma mudança nociva para a arbitragem.
Então a nossa opinião é contundente no sentido de que o projeto de lei, o texto proposto pelo projeto de lei 2.937/2011, apensado ao projeto de lei 7.108/2014, deve ser de plano rechaçado, né? Afastado por completo, permanecendo válido o texto do projeto de lei 7.108 de 2014, que já teve parecer favorável pelo relator do projeto e que a gente espera que seja votado logo e possa entrar em vigor o mais rápido possível, mas rechaçando completamente essa pretensão. O que a lei de arbitragem tem hoje já oferece suficiente segurança para o cidadão e para as organizações. Não há necessidade de nenhuma outra mudança nesse tocante para anular a sentença arbitral. Os elementos constantes da lei de arbitragem e das modificações sutis oferecidas pelo projeto de lei 7.108 são absolutamente suficientes, oferecem plena segurança jurídica e não entregam ao Poder Judiciário a avaliação da justiça ou injustiça da decisão, porque seria entregar a ela uma instância revisora, praticamente recursal, com possibilidade de concessão liminar para suspender, ou seja, como se fosse um duplo efeito, como se fosse uma apelação no duplo efeito. É um erro trágico, um erro grave, que não deve ser acolhido, porque representaria um retrocesso significativo para a arbitragem no Brasil e tornaria a lei de arbitragem tão moderna e tão importante para o país e no crescimento e na sua inserção no mercado global como alguma coisa muito nociva, que o mercado internacional reagiria com uma preocupação muito latente que poderia refletir, inclusive, na redução do número de relacionamentos comerciais com o Brasil. Então, é um erro. A minha opinião, sincera e honesta, por mais respeitosa que seja a intenção daqueles que fizeram a formulação desse projeto, é que ele deve ser plenamente rechaçado. É a nossa opinião. Você gostou do nosso vídeo? Gostou do nosso Momento Arbitragem? Então compartilha nas suas redes sociais, ficarei muito feliz. Tem uma dúvida, sugestão de pauta? Envia para a gente, meu e-mail está aparecendo aí na sua tela, terei grande alegria de interagir contigo. E no mais, você me encontra aqui toda segunda e quinta. Até o próximo programa, um grande abraço para você e mais uma vez, muito obrigado por sua audiência.